Fala, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês a resolução das 15 questões de física do simulado de ciências exatas, né, de 2021, tudo bem? Essa vai ser uma série de vídeos que eu estou realizando aqui, né, com o Felipe e com o Davi, que eles trouxeram a realização das 15 questões de química, de biologia e as 45 de matemática, e agora eu vou estar trazendo aqui para vocês as 15 de física, tudo certo? Esse simulado seria o nosso simulado da segunda etapa, ou então o terceiro simulado, né, o simulado terceiro conjunto, porque teve o simulado da primeira etapa, o simulado opcional e este seria o terceiro. Ele abrange os capítulos de física frente A, do 1 até o 3, e de física frente B, do 1 até o 2, e todos os conteúdos que a gente aprendeu nos anos anteriores a este, tudo certo? Ou seja, basicamente tudo que a gente aprendeu até aqui, não é mesmo? Bom, esse vídeo aqui eu faço ele com o intuito de reforçar essa matéria para vocês, porque eu acredito que quando a gente vai treinar para uma prova assim, que a gente já sabe o conteúdo, já realizou outras coisas sobre isso, o mais importante seria fazer as questões para saber como elas podem ser cobradas. E, bom, se teve alguma questão que eu não abordei aqui no vídeo, ou então algum tema, vocês podem se sentir mais que à vontade de mandar mensagem para a gente lá no nosso Instagram, que é @além-da-equação, ou então deixar aí nos comentários que eu vou estar olhando também. Tudo certo? Ademais, vocês podem me procurar pessoalmente na escola, caso vocês tenham quaisquer dúvidas sobre isso. E bom, vamos lá. A primeira questão que eu separei aqui para vocês é uma questão sobre período e frequência, tudo certo? Ela é a questão 93 e ela fala assim: o funcionamento dos limpadores de para-brisa deve ser verificado com o motor ligado, nas perspectivas condições de acionamento, devendo existir pelo menos duas frequências de varrimento, uma para o limpador dianteiro, igual a 45 ciclos por minuto, entendendo-se por ciclo o movimento completo de ida e volta da palheta, e outra para o limpador traseiro, com uma frequência de no mínimo 10 ciclos e no máximo 55 ciclos por minuto. Aí a questão pede pra gente: a máxima diferença entre os períodos dos limpadores dianteiro e traseiro é mais próxima de... Tá. Basicamente, quando ele pede a diferença máxima, ele pede quando o limpador dianteiro faz 45 ciclos por minuto, porque é fixo isso, né? A gente não pode escolher quantos ciclos ele vai fazer. E quando o traseiro faz 10 ciclos por minuto, tá? Porque a diferença de 45 para 10 é muito maior do que a diferença de 45 para 55, certo? Então, bom. Basicamente, 45 ciclos por minuto vai ser a frequência, tá? E ele pede pra gente aqui o período dos limpadores. Então a gente tem que lembrar daquela simples formulinha, né? De que período igual ao inverso da frequência, ou então frequência é o inverso do período, tá? Portanto, o período vai ser 60 sobre 45, se a frequência é 45 sobre 60. Dividindo em cima e embaixo por 15, a gente chega aqui, isso aqui é igual a 4 terços, ou 1,33, tá? A frequência do limpador de para-brisas traseiro é 10 ciclos por minuto, ou seja, 10 sobre 60, e o período, portanto, é 60 sobre 10, que é igual a 6, dividindo em cima e embaixo por 10, tá bom? Então aqui a gente já matou a questão. É só subtrair 1,33 de 6, que vai ser aproximadamente igual a 4,6, tá? Que vai ser tipo 4,66666, é da dízima. Mas pede aqui, né, o resultado mais próximo, e a alternativa que a gente tem, a alternativa C, que trata sobre 4,66, tá? Essa é uma questão muito simples, que trata sobre um assunto simples também, né? Não é um assunto muito complexo, é um assunto que a gente já aprendeu e teve várias provas sobre isso, mas enfim, vamos para a próxima. Essa próxima questão é um pouco mais complicadinha, não por envolver temas difíceis, mas sim porque a conta dela é muito chata, tá? Mas, enfim, vamos lá. Essa é a questão de número 98, e ela fala o seguinte: durante o projeto Apollo, 4 estações sismológicas foram instaladas na Lua, e aí diz aqui o peso da Lua, para coletar dados sobre o satélite. Como a Lua não tem atmosfera nem água, a temperatura de sua superfície varia de menos 180 graus Celsius durante a noite a 210 graus Celsius durante o dia. Além disso, os componentes do solo não erodem quimicamente como na Terra, de modo que rochas com mais de 4 bilhões de anos são encontradas na superfície, fornecendo informações sobre a história primordial do sistema solar. O regolito, ou solo lunar, é composto de grãos minerais e fragmentos de rochas, encontrado em toda a Lua, com exceção das paredes íngremes das crateras e vales. O baixo valor do seu calor específico, e aí dá aqui, né, pra gente o dado do valor específico,
é o principal responsável pela amplitude térmica. Aí fala aqui, né, nos pergunta qual que é o valor do calor absorvido pela Lua durante o dia, tá? Então a gente tem aqui que o calor específico é 0,2 calorias por grama para variar um Kelvin, tá? O que é um Kelvin? Um Kelvin, bom, a gente já aprendeu isso, né? Basicamente, quando se varia 1 grau Celsius, se varia também 1 Kelvin, só que 0 Kelvin são menos 273 graus Celsius, tá? Então, graus Celsius, o número mais 273 é igual a Kelvin, porque foi uma escala feita para que nós não tenhamos valores negativos, tá? Sendo 0 Kelvin igual ao zero absoluto, que é menos 273 graus Celsius, que é quando os átomos param de se mover completamente, tudo bem? Então, a variação de graus Celsius, tendo em base como isso, é a mesma variação de Kelvin, então a gente não vai ter que se preocupar muito com isso aqui na questão, tá? A primeira coisa que eu queria fazer é mudar esse peso da Lua para grama. 1 quilo são igual a 1000 gramas, ou 10 elevado a 3 gramas, tá? Porque 10 elevado a 3 é 1000. Ou seja, 7,4 vezes 10 a 22 vezes 10 a 3 gramas, que é igual a 7,4 vezes 10 a 25 gramas. Tudo bem? Esse é o peso em gramas da Lua. A gente tem aqui que o calor específico, como abordado anteriormente, é 0,2 calorias para 1 grama mudar, né, 1 Kelvin de temperatura. Tá? Daí a gente vai fazer o quê? A gente vai ver quanto que essa temperatura varia. Vai de menos 180 até mais 210. Tudo bem? Isso é uma variação de 390 graus Kelvin. 390 Kelvin, tá? Porque aqui a variação de temperatura é igual a 390 Kelvin, tá bom? Tá, agora o nosso próximo passo é fazer isso aqui, né? O número de gramas vezes o número de calorias necessário para mudar 390 kelvins, tá? Então são 0,2 calorias para 1 grama mudar 1 Kelvin, ou então 0,2 vezes 390, que é a mesma coisa que 390 dividido por 5, tá? Que é a mesma coisa que 390 vezes 2 dividido por 10, que é a mesma coisa que 780 por 10, que é 78, tá? Ou seja, a gente vai precisar de 78 calorias para 1 grama variar 390 Kelvin, tá? De menos 180 até mais 210. Ela é uma questão bem chatinha, porque tem uns cálculos meio confusos, meio chatos de fazer, mas ela é uma questão que é até relativamente simples. Então, o próximo passo que a gente vai ter que fazer é 7,4 vezes 10 a 25, que é o número de gramas, vezes o calor necessário para 1 grama mudar, que é 78 calorias. Então a gente vai ter que basicamente fazer isso aqui vezes 78, tá? É uma conta bem chatinha, que no final das contas vai acabar dando 5,8 vezes 10 a 27 calorias, tá bom? Porque vai dar aqui vezes 0,78 vezes 10 a 2, aí soma esse 2 com esse, que vai ficar 27, que então vai dar 0,78 vezes 7,4, que vai dar 5,8, tá? Aproximadamente. Vai dar, acho que 5,778, alguma coisa assim. Enfim, essa questão é uma questão chata, uma questão muito interpretativa também, é só analisar o que ela está te pedindo. Pode ser até meio confusa, pode ser que eu tenha explicado ela meio mal, mas, enfim, é só conta, sabe? Não é um assunto complexo, é um assunto muito chato que, assim, se não fosse na prova, eu até usaria uma calculadora para fazer, porque realmente, tipo, não dá, né? Enfim. Partindo para a próxima questão, a gente tem aqui uma questão que trata um pouco sobre as propriedades do som, tá? Que é uma matéria da frente A, se eu não me engano, do segundo capítulo. E, bom, vamos lá. Questão 101. Água e eletrônicos não costumam combinar, mas isso não significa que os usuários não gostam de fazer uso dos seus dispositivos favoritos na piscina ou na praia. Por exemplo, pensando nisso, foram desenvolvidos fones de ouvido que transmitem o som usando os ossos da mandíbula. O processo da condução óssea é diferente da condução pelo ar, usando a maioria dos fones.
em vez de a cóclea perceber as vibrações do ar produzidas pelo fone, é o osso da mandíbula quem faz essa transmissão. Além dos fones, há um componente com uma tela para visualização das informações dos arquivos de áudio, sendo um equipamento capaz de funcionar até 3 metros de profundidade. Basicamente, o que eu estou falando? Tem esse novo dispositivo de fone de ouvido que, em vez de transmitir as ondas sonoras pelo ar, transmite pelos ossos da mandíbula para fazer com que ela consiga funcionar debaixo d'água. Tudo certo? Então, basicamente, altera o ar pelo osso da mandíbula. Ou seja, altera o meio que está sendo transmitido. Tudo bem? O som, como a gente sabe, é uma onda mecânica. Uma onda mecânica só consegue alterar sua velocidade quando é alterada de meio. Tudo bem? Portanto, com esse fone alterando o meio, do ar para o osso da mandíbula, altera também a velocidade da onda sonora, certo? E essa é a resposta. É uma questão amplamente teórica, não envolve conta nem nada, mas enfim, é isso. Tá, a próxima questão que eu vou trazer aqui para vocês é a questão 109, e ela trata sobre o seguinte: é uma charge do Garfield, e é um negócio onde ele está, se eletrizando estaticamente, depois dando choque nas outras pessoas aí do quadrinho, e no final das contas ele vai se alimentar na sua comida de ração, e quem acaba levando choque é ele, tá bom? E aí a questão pede o seguinte: a situação apresentada no último quadro ocorre devido a... E, bom, no último quadro, a gente pode analisar aqui, é basicamente ele falando: eu odeio a eletricidade estática. Por que ele odeia a eletricidade estática? Porque, nos últimos 2 quadrinhos, ele sofreu um choque quando tentando ir se alimentar. Tudo bem? E, basicamente isso. Ele recebeu um choque ao tocar o recipiente metálico e, por isso, ele passa a odiar a eletricidade estática. Tudo bem? Uma questão também muito simples, muito teórica, nada complexo, nada que envolva cálculo. E, bom, é isso. Tá, esse é o tipo de questão que, quando vocês baterem o olho no simulado, ou então baterem o olho no Enem, vocês têm que saber fazer, porque é uma questão que, bom, como vocês puderam ver aqui, foi de 50 segundos, sabe? E ela acaba rendendo mais tempo para fazer as outras questões que são mais complexas, tipo aquela que a gente acabou de fazer dos cálculos da Lua, tá? Bom, a próxima é uma questão que a gente vai usar a fórmula de período e frequência de pêndulo simples, tá bom? E ela trata basicamente sobre o seguinte: o metrônomo é um instrumento usado para marcar a velocidade de execução de músicas. Originalmente, esse instrumento consiste em um mecanismo semelhante a um relógio de pêndulo, com pulsos de 30 a 240 batimentos por minuto. Atualmente, existem várias versões elétricas, eletrônicas e virtuais para a mesma finalidade. Considere a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo e π como 3. Aí pede o comprimento de pêndulo simples que oscila com a menor frequência, tá? A menor frequência vai ser 30 batimentos por segundo, ou então 0,5 batimentos por segundo, 30 batimentos por minuto, 30 sobre 60 é 0,5, que é a mesma coisa que 0,5 Hz, tá? É igual a 30 BPM. Tá bom. Pede pra gente calcular a gravidade como 10 e π como 3. E, bom, vamos lá. A frequência, vamos fazer aqui a fórmula de pêndulo simples. Frequência, que é 0,5, é igual a 1 sobre 2π raiz de G sobre L, só que G ele deu pra gente que é 10 sobre L, tudo bem? Π, como é 3, 2π vira 6, tá? Passa isso multiplicando pro outro lado, vai dar 0,5 vezes 6, vai dar 3, igual a raiz de 10 sobre L. Eleva os dois lados ao quadrado, 9 é igual a 10 sobre L. Passa L pra lá multiplicando, 9 pra cá dividindo, 10 sobre 9 igual a L, tudo bem? 10 sobre 9 é a mesma coisa que 1,1 infinitamente, tá bom? E aí a gente já mata a pergunta, que é a letra D, que é esse resultado de 1,111 metros, tudo bem? E basicamente é isso, tá? Bom, próxima questão. Questão 134. A pintura eletrostática é uma forma de pintura que utiliza um processo diferenciado por meio de cargas elétricas para fixação de tinta. Usualmente, essa pintura é aplicada em superfícies metálicas, sendo usada uma pistola de pintura em que há o compartimento para tinta em pó. E, antes de o pó ser esguichado para fora, ele é carregado eletricamente com cargas positivas ou negativas e a superfície onde será aplicado será carregada eletricamente com cargas opostas às da tinta. Tá?
As principais vantagens são que a tinta é totalmente ecológica, pois não tem solvente, é de fácil aplicação e o resultado de aderência é eficiente. O processo de pintura descrito se baseia na... Aí tem as alternativas, né? Mas enfim, tá perguntando basicamente o quê? Qual característica, né, da eletrização ou interação de energia e eletricidade se baseia na aplicação da tinta. Como a gente vê aqui, a tinta em pó é carregada com uma carga e a superfície metálica onde ela será aderida tem carga oposta, tudo bem? Então, basicamente, a aderência da tinta se baseia na interação entre cargas opostas, tudo bem? É uma questão também muito teórica, muito simplesinha e relativamente fácil, né? Enfim, não tomou muito tempo e é isso. Próxima questão. Questão 131. Durante uma instalação elétrica residencial, um eletricista que estava sobre uma escada de madeira manuseou fios desencapados, um de cada vez, e os conectou aos terminais de uma lâmpada. Ao final do processo, o eletricista percebeu que não havia desligado a chave. Apesar do grande risco que correu, o eletricista não foi eletrocutado. Por quê? Aí tem as alternativas. Alternativa A. A escada utilizada pelo eletricista o isolava eletricamente, impossibilitando o risco de choque. Tá. A escada utilizada, mesmo que sendo isolante, isolava ele do chão, tá? E não de um outro fio, tá? Portanto, se ele estivesse segurando dois fios, ele seria sim eletrocutado e a escada não impediria de nada, tudo bem? Letra B. Portanto, a letra A está errada. B. Carga elétrica em excesso no fio era insuficiente, provocando um choque elétrico de baixa intensidade. Bom, não. Esse fio ele consegue acender uma lâmpada ou qualquer coisa do tipo e tem sim uma força considerável que poderia dar um choque forte no eletricista até. Então ela também deve ser descartada, essa alternativa. Letra C. O potencial ao qual estava submetido era único, impossibilitando a realização de trabalho pela força elétrica. Bom, essa questão, essa alternativa é a certa, tá? Quando fala que o potencial era único, quer dizer que só estava segurando um fio, e não estava segurando dois, assim como o cabeçalho da questão nos dá, né? Falando que os fios foram manuseados um de cada vez, tudo bem? Portanto, o potencial era sim único e impossibilitava um choque, tudo bem? Essa é a alternativa, mas vamos só checar as outras para ter certeza que a gente está certo. O potencial do fio era baixo, sendo suficiente para que a força elétrica realizasse trabalho sobre o eletricista. Bom, essa anda mais ou menos na mesma direção da letra B. O potencial do fio não era baixo, só que ele era único, tá? Senão ele sofreria assim, um choque. O fio manuseado era mau condutor, não havendo assim cargas elétricas em excesso para provocar um choque elétrico. Bom, o fio ele não era mau condutor, tá? Até porque esses fios de instalação elétrica, eles são sim excelentes condutores, que não é à toa que eles escolhem aquele material para conduzir a eletricidade, tá bom? Bom, questão 28. Aviões comerciais são atingidos por relâmpagos uma vez por ano em média, principalmente durante a aterrissagem ou decolagem em alturas inferiores a 5 km. Como consequência, a fuselagem do avião sofre avarias superficiais. A forma e o tamanho do avião também podem atrair as descargas. Apesar disso, uma pessoa dentro de um avião está protegida, pois o relâmpago tende a fluir ao longo das partes metálicas externas, não penetrando do avião e seguindo seu caminho na atmosfera. Em geral, os relâmpagos percorrem o avião seguindo o caminho, entre o nariz e a cauda ou de uma asa para outra, regiões em que o campo elétrico na atmosfera é mais intensificado pela presença no avião. A anulação de qual grandeza elétrica no interior do avião protege os passageiros durante a ocorrência de relâmpagos? Bom, eu queria chamar bastante atenção nesse último período aqui do enunciado, que é regiões em que o campo elétrico na atmosfera é mais intensificado pela presença do avião, tá bom? Aqui a gente tem a resposta já, que é o campo elétrico, tá? A resposta é o campo, tá bom? Pois o campo elétrico não vai afetar quem está dentro do avião, nesse caso, porque, assim como o enunciado fala, ele vai passar de uma região para outra, tá? Do nariz para a cauda ou de uma ponta de uma asa para outra. E, bom, essa é a questão, uma questão bem teórica também. Até agora, né, as questões que eu separei para você, tirando aquela da Lua, elas foram todas bem simplesinhas e bem teóricas, tudo bem? Mas, assim, se vocês sentiram que qualquer uma eu expliquei mal, qualquer coisa do tipo, vocês podem mandar mensagem que eu vou ver se eu consigo falar com vocês no privado pra resolver isso aí, tá? Essa aqui vai ser a última questão que eu vou estar trazendo pra vocês. Vai ser a última de física que eu achei no simulado de 2021. E bom, vamos lá. O banho-maria é um método que consiste no aquecimento lento de uma preparação em um recipiente que está sobreposto ao outro.
no qual há água quente, de modo que no recipiente superior está a preparação e no inferior está a água quente. A técnica é utilizada para preparar ou aquecer alimentos delicados, principalmente molhos ou cremes à base de ovos que poderiam coagular ou queimar com o superaquecimento de um forno ou o calor direto do queimador. Nessa técnica, a água não toca na panela superior, criando uma almofada de ar quente entre a água e o recipiente com a preparação, como mostrado na figura. O processo recebe o nome em homenagem à inventora, a alquimista e filósofa Maria, a profetisa que viveu no Egito por volta de 273 a.C. Tudo bem? Bom, assim como observado na imagem e no enunciado da questão, a água não vai estar tocando o recipiente onde está ocorrendo a preparação, tudo bem? Somente o ar quente vai estar se movimentando e aquecendo aquilo, fazendo com que não sejam atingidos temperaturas acima de 100 graus Celsius para evitar o superaquecimento dos ingredientes da preparação, tudo bem? Aí pergunta aqui pra gente, qual que é a transferência de calor para a panela onde será feita a preparação, tá? Bom, não é imersão, porque não tem contato direto com a água e não é submergido na água. Radiação, não é, porque não tem nenhum elemento radiativo ou coisa do tipo aqui. Condução, não, porque não tem contato direto com a panela, ou o queimador ou a água, e sim com ar quente. Convecção, sim, pois envolve o movimento do ar quente indo para cima, né, fazendo com que aqueça o recipiente onde ocorre a preparação, e essa é a nossa resposta, tá? E a última, né, a letra E, propagação, não. Propagação não é uma método de transferência de calor, tudo bem? Bom, pessoal, basicamente foi isso. Esse simulado aqui do ano passado, ele tá bem simplesinho, né? Bem mais fácil que o normal. E foi isso. Foram questões muito mais teóricas que não tinham muito o que explicar, ou que não tinham muito exatamente o que falar sobre elas, né? Eu tentei fazer elas aqui do jeito mais rápido possível, para não deixar entediante para vocês. E, bom, é isso, basicamente. Qualquer dúvida que vocês tenham em qualquer uma das questões, pode mandar pra gente. E é isso. Falou e bons estudos.